Vamos mergulhar hoje numa questão filosófica que tem, acredite, 800 anos. Deus é perfeito? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta que Tomás de Aquino deu na época foi muito além da teologia. Ela, na verdade, acabou redefinindo o jeito de entender a própria realidade. Olha, Tomás de Aquino não estava só defendendo uma crença. Ele estava, na verdade, encarando um paradoxo, um nó lógico que colocava em xeque a própria ideia de um Deus perfeito. A grande contradição estava entre duas ideias que pareciam não combinar: simplicidade e perfeição. Para a gente entender bem, vamos direto ao ponto. No nosso dia a dia, a gente costuma pensar que o que é simples é também incompleto. Pensa numa semente. Ela é simples, mas não é a árvore perfeita, certo? A matéria-prima é simples, mas não é o produto final. Só que a teologia afirmava que Deus é o ser mais simples que existe. Então, como é que o mais simples de todos pode ser ao mesmo tempo o mais perfeito? Esse era o tamanho do quebra-cabeça. E a nossa fonte para desvendar esse mistério é a grande obra dele, a Suma Teológica. Mas olha, não pense nela como um livro de respostas prontas, não. É mais como um guia de raciocínio, sabe? Um convite para a gente seguir a linha de pensamento de uma das mentes mais lógicas da história. E o mais legal é que, sendo fiel ao seu método, Tomás de Aquino não começa dando a resposta dele. Primeiro, ele faz questão de construir o argumento mais forte possível contra a própria posição. É como se ele desse voz às dúvidas mais inteligentes, aos desafios mais difíceis, porque aí, quando ele responde, a verdade fica muito mais clara, muito mais forte. A primeira objeção é genial, porque ela ataca a nossa principal ferramenta aqui, a própria linguagem. A palavra perfeito vem do nosso mundo, do mundo físico. E como a gente vai ver, isso pode ser uma verdadeira armadilha. E é aqui que a armadilha se revela. Perfeito, na sua origem, quer dizer totalmente feito. Se algo foi feito, é porque teve um começo, passou por um processo. Tentar aplicar isso a um Deus que é eterno, que não foi criado, simplesmente não faz sentido. É uma contradição em termos. A nossa própria linguagem parece nos impedir de chamar Deus de perfeito. A segunda objeção já muda o foco. Deixa de lado a linguagem e passa a usar a observação do mundo natural, da biologia, da cosmologia, para construir o argumento dela. Essa analogia é muito poderosa. Tudo que a gente vê crescer começa de um jeito simples, em potencial. A semente, o embrião, quem sabe até o próprio universo lá na sua origem. Se a regra da natureza é que as coisas vão do imperfeito para o perfeito, e se Deus é o comecinho de tudo, então a lógica parece indicar que ele seria o ponto de partida mais simples e, por consequência, o mais imperfeito. Bom, a terceira e última objeção é a mais abstrata de todas, mas talvez seja a mais demolidora. Ela vai direto no coração da definição de Deus como o próprio ser, ou seja, o próprio ato de existir. Pensa comigo. Quanto mais geral é um conceito, mais vazio ele parece, né? A palavra humano tem um monte de detalhes. Animal já tem menos. E a palavra ser? Bom, ela se aplica a absolutamente tudo, desde uma pedra até uma galáxia. E por se aplicar a tudo, parece que ela não significa quase nada de específico. Então a pergunta que fica é: se Deus é o próprio ser, isso não faria dele a ideia mais vazia e, portanto, a mais imperfeita de todas? Depois de apresentar essas três objeções, que são, convenhamos, muito fortes, Tomás de Aquino dá uma virada de mestre. Ele não vai apenas refutar os argumentos, ele vai redefinir o próprio significado da palavra perfeição. Ele vai nos dar uma chave nova para entender a realidade. Primeiro, a gente precisa definir um termo-chave aqui: potencialidade. De forma bem simples, é o poderia ser de alguma coisa. A semente pode ser uma árvore, o mármore pode ser uma estátua. É uma capacidade que ainda não se tornou real, que está ali esperando. E o oposto da potencialidade é a atualidade. É o que a coisa realmente é, aqui e agora. A árvore adulta é a semente na sua forma atual, realizada. A estátua é o mármore na sua forma atual. É a existência que finalmente aconteceu. E aqui está a grande virada. Tomás de Aquino redefine o que é perfeição. Para ele, não significa totalmente feito, mas sim totalmente atual. Uma coisa é perfeita na medida em que ela já realizou todo o potencial que tinha. A imperfeição, portanto, é simplesmente um potencial que ainda não foi realizado. Agora vamos aplicar essa ideia a Deus. Passo 1. A gente vê mudança no mundo o tempo todo, coisas passando de potencial para atual.
Passo 2. Nada se atualiza sozinho. A semente precisa de algo que já está em ato, como o sol e a água, para virar árvore. Passo 3. Se a gente seguir essa cadeia de causas para trás, até o comecinho de tudo, a primeira causa não pode ter nenhum potencial sobrando. Se tivesse, ela precisaria de outra causa para se atualizar. Portanto, a fonte de tudo tem que ser 100% atualidade, tem que ser ato puro. Agora sim, armados com essa nova e poderosa definição de perfeição como atualidade total, a gente pode voltar naquelas primeiras objeções e ver como elas simplesmente se desfazem. Com essa chave, o quebra-cabeça se resolve. Primeiro, a linguagem. A palavra perfeito não significa mais feito, mas totalmente atual. Segundo, a natureza. Sim, a semente vem antes no tempo, mas uma árvore atual, em ato, teve que existir primeiro para criar aquela semente. O ato é a causa anterior. E terceiro, a lógica. O ser de Deus não é um conceito vazio. Pelo contrário, é a própria fonte de todo o ser, o ato puro de existir que já contém todas as perfeições possíveis. A solução de Tomás de Aquino não é só uma curiosidade da Idade Média. Ela toca em questões muito profundas sobre a realidade, questões que continuam nos desafiando até hoje. Esse resumo mostra a nossa jornada inteira. A gente começou com objeções sobre linguagem, natureza e lógica, e a solução para todas elas foi a mesma: entender a perfeição não como algo em potencial, mas como ato puro. A conclusão de Tomás de Aquino é que a fonte da realidade não pode ser algo com potencial para vir a ser, mas tem que ser um agente que já é em sua totalidade. E isso nos leva a uma reflexão final. Essa ideia de 800 anos ainda ecoa muito forte nos debates de hoje sobre a origem do universo. Ela nos força a perguntar: se tudo que a gente conhece evoluiu de um estado de potencial para um estado real, de onde veio a fonte última já totalmente real que começou esse processo todo? É uma pergunta que a filosofia e a ciência, cada uma a seu modo, ainda tentam responder. Obrigado por acompanhar essa análise com a gente.